Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou seu professor Davi Barbosa. A gente continua com a aula de protozoários, falando especificamente da reprodução de um protozoário. A reprodução pode ser assexuada por fissão binária, quando uma célula se divide em duas, simplesmente, ou a reprodução pode ser sexuada, quando ocorre troca de material genético. Aí, neste caso específico, a gente chama a reprodução de conjugação. É quando protozoários trocam micronúcleos. Você vai aprender, então, nesta aula sobre os tipos gerais de reprodução de um protozoário. Espero que você aproveite a aula. Se você está chegando aqui no canal, dê um like, se inscreva no canal e ajude a divulgar o canal, ajude a divulgar conhecimentos de biologia aqui no YouTube. Um abraço para vocês, aproveite a aula então. Muito bem, então, meus queridos, continuando aí, falando de protozoários, nesta aula eu vou comentar com vocês sobre a reprodução deles. Muito bem, a reprodução de um protozoário pode ser assexuada, é bastante comum porque são seres unicelulares, ok? A gente vai dizer que a reprodução assexuada é por fissão binária. Você vai ver que a célula do protozoário se parte em duas, reproduzindo então o protozoário. A reprodução sexuada existe também, embora nós estamos falando de seres unicelulares que não produzem gametas, portanto, eles podem trocar material genético. A reprodução sexuada, que consiste na troca de material genético, a gente chama de conjugação. O que é trocado ocorre nos ciliados, a conjugação, e o que é trocado são micronúcleos. Eu te mostrei nas aulas anteriores que os protozoários são células bastante complexas. Elas têm, neste caso, mais de um núcleo. Elas podem ter vários núcleos, inclusive. Então, os micronúcleos, que são os núcleos menores, são trocados nesse tipo de reprodução sexuada, que a gente chama de conjugação. Ok? Então, vamos lá. Reprodução assexuada por fissão binária. A gente tem aqui um protozoário, Ele está no início da sua fissão binária. Antes, porém, ocorre a duplicação do DNA para que cada célula filha tenha a mesma carga genética, obviamente. Então, aqui a gente já está vendo o estrangulamento da célula, agora nesse caso aqui se partindo em duas. Aqui a gente tem material genético, aqui a gente tem material genético da outra célula. Isso daqui é o que a gente vê de verdade, de fato, quando ocorre a reprodução por fissão binária. Você está vendo? Aqui a gente tem uma célula se desprendendo da célula de baixo. Ok? Então a gente tem células filhas com a mesma carga genética. Então nós temos aqui agora, para a gente terminar essa aula curta de reprodução de protozoário, a reprodução sexuada por conjugação. Então eu vou te mostrar ali no desenho, tá vendo? A gente tem aqui dois protozoários. Eu desenho apenas a célula, aí o que interessa, Aqui a gente está vendo o macronúcleo, aqui a gente está vendo o micronúcleo, aqui o macronúcleo deste outro e aqui o micronúcleo. Eu desenho aqui o micronúcleo em vermelho, está um pouquinho escuro, e aqui em azul, certo? Então nós temos aqui o Paramecium sp. O Paramecium é um protozoário ciliado. No desenho eu não desenhei os cílios, eu não fiz os cílios só para mostrar para vocês a reprodução. Olha o que acontece na sequência, meiose do micronúcleo, ou seja, o micronúcleo vermelho sofreu meiose e produziu 4. A mesma coisa aconteceu aqui, o micronúcleo que eu fiz em azul fez meiose, sofreu meiose e virou 4, se transformou em 4. Na sequência ocorre uma coisa muito curiosa, que é a desintegração dos micronúcleos. Na verdade, aqui ocorre a desintegração de 3 micronúcleos do protozoário aqui desse lado e 3 micronúcleos deste outro protozoário se desintegram. É coisa maluca. Na sequência, turma, ocorre mitose do micronúcleo, ou seja, tinha só um micronúcleo vermelho, agora tem 2. Aqui a mesma coisa, tinha só um micronúcleo azul, agora tem 2. Isso é mitose, Mitose é quando se divide em 2 com a mesma carga genética. No caso aqui, o que está se dividindo são micronúcleos. A gente fala em meiose para célula, mitose para célula. Aqui nesse tipo de reprodução por conjugação está ocorrendo meiose e mitose em micronúcleos.
A sequência é o final, viu, turma? A sequência aqui agora é eles trocarem micronúcleos. Esse micronúcleo vermelho vai para o protozoário do lado e o micronúcleo azul dele vai para o outro. Então, olha lá, ocorreu troca de micronúcleos. Então, ocorreu conjugação, que é justamente isso, troca de micronúcleos. Troca de micronúcleos. Veja só o protozoário aqui, ó, ele tem um azul que veio do outro e o seu vermelhinho. Esse protozoário do lado tem o seu azul original dele e ganhou o vermelho do protozoário ao lado. Então veja que ambos trocaram material genético. Esse tipo de reprodução gera variabilidade porque ocorreu troca de material genético, no caso aqui de micronúcleos. Turma, essa foi mais uma aula de protozoários. Se você gostou, deixa um like, deixa um gostei, se inscreva no canal se não é inscrito. E se você puder, divulgue essa aula, compartilhe esse vídeo, que ajuda bastante a gente aqui no canal. Um abraço a todos de coração, até a próxima!